permitidas ofensas a nenhum candidato e nem portar materiais como cartazes, bandeiras, camisetas e faixas no interior do auditório. Esse debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal foi devidamente comunicado ao TRE e segue as determinações legais do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Temos aqui presentes servidores da assistência social, da Secretaria do Estado do Trabalho, do Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, SEDESH-MIT. Todos os candidatos ao governo do Distrito Federal foram convidados. O candidato Rodrigo Hollenberg, do PSB, recusou o convite oficialmente, conforme publicado no site do Sindicasc. A candidata Fátima Souza, do PSOL, declinou do convite por ter assumido posteriormente outra agenda. A candidata Fátima deixou uma mensagem que eu passo a ler a vocês nesse momento. Agradeço o convite para o debate com o Sindicato dos Servidores da Assistência Social do GDF, ao tempo que justifico minha ausência física por incompatibilidade de agendas, mas reafirmo o compromisso do PSOL e das nossas candidaturas na defesa incondicional dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras dessa categoria. Justifico minha ausência em virtude de estar participando no mesmo dia e hora de entrevista sorteada entre candidatos ao governo do Distrito Federal na Rádio CBN. Nossa equipe, ainda que tenha tentado ajustes no cronograma, não teve o êxito desejado. Assim, espero que tenha um debate profícuo, onde as ideias e propostas possam ser implantadas ou implementadas no próximo ano de governo. Que tenham em suas agendas as responsabilidades sociopolítica, econômica e ética com as principais demandas dos trabalhadores do Distrito Federal, com destaque suas condições de trabalho, emprego, renda e carreira. Somam aquelas e aqueles que, historicamente, nunca tomaram atalhos da luta permanente da defesa do bem viver, cuidar das pessoas, da economia, a serviço da sociedade, do direito à cidade e o povo governa, pois são estes os eixos orientadores do nosso governo, se assim o povo depositar em nossa confiança de conduzirmos o futuro do Distrito Federal nos próximos 4 anos. O candidato Alberto Fraga, do DEM, não respondeu ao nosso convite, nem afirmativamente, nem negativamente. Por isso, seus lugares estão vagos. Cumprimentamos aos candidatos presentes. Candidato Alexandre Guerra, do Partido Novo. Candidato Ibanez Rocha, do MDB, que, de uma forma inusitada e, garanto a vocês, nesse momento, desrespeitosa, entregou as credenciais aqui, nesse momento, à direção do sindicato. Foi ao sindicato, buscou as credenciais, confirmou a presença e, nesse momento, insisto, de forma desrespeitosa, não está presente aqui conosco. Alberto Fraga não confirmou a presença também com o sindicato e também, de uma forma desrespeitosa, não está aqui conosco. Candidata Eliane Pedrosa esteve presente aqui no auditório, alegou uma outra agenda, como a candidata Fátima, e também, de uma forma desrespeitosa, não está aqui conosco. Candidato general Paulo Chagas esteve nas reuniões de assessoria, confirmou a presença, buscou todas as credenciais e também, nesse momento, não está conosco. Candidato Antônio Guilhem, do PSTU, obrigado pela presença. Candidato Renan Rosa, do PCO, obrigado pela presença. Candidato Rogério Rosso, do PSD, também, de uma forma desrespeitosa, não está presente na nossa Assembleia, não levando em consideração a importância da assistência social. Candidato Júlio Miragaia, do PT, obrigado pela presença. Agradecemos, nesse momento, a presença do Sindetran, na presença do seu presidente, sindicato do Detran, na presença do seu presidente, Fábio Medeiros. Obrigado pelo companheirismo e pela presença nessa reunião importante. O debate será composto por blocos de perguntas divididos da seguinte forma. 2 perguntas do Sindicasc para todos os candidatos responderem. Pronunciamento de todos os candidatos sobre um vídeo apresentando a realidade da assistência social no Distrito Federal. Perguntas de candidato para candidato com direito à réplica e à tréplica. Pergunta dos espectadores aqui presentes e do Facebook por meio de sorteio. Para esse sorteio, foram disponibilizados envelopes na mesa de credenciamento para que os interessados façam as perguntas e coloquem seus nomes. As perguntas deverão ser feitas no tempo de 30 segundos.
e os candidatos terão de 1 a 2 minutos de tempo de resposta, de acordo com as orientações. As ordens das respostas para cada pergunta e das perguntas entre candidatos obedecerá ao sorteio que foi realizado previamente com as assessorias dos candidatos. Aqui ao lado, temos uma comissão de juristas, composta pelo Dr. Eduardo Pitombo, diretor jurídico do Sindisasc, Dr. Paulo Fontes, advogado do Escritório de Advocacia Riedel, da Advocacia doutora Dévica Souza, servidora da Cidestimid, que analisarão os pedidos do direito de resposta. Por fim, cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. Essas são as regras estabelecidas em conjunto em reunião com as assessorias na quarta-feira, onde todos os itens foram aqui sanados e trabalhados. Dando início, mais uma vez, aos nossos trabalhos, convido o presidente do sindicato, o Sindisasc, o senhor Cleiton Avelar, para que possa fazer o seu pronunciamento. Bom dia. O pessoal que tem hábito de participar das nossas assembleias, dos atos públicos, das reuniões, dos congressos, etc., sabe que, em geral, eu falo de improviso. Mas hoje eu vou quebrar o protocolo e a tradição e vou ler. O Sindisasc tomou a iniciativa de fazer esse debate porque, em primeiro lugar, temos um inarredável compromisso com a democracia. Para nós, é uma forma de homenagear aqueles e aquelas que lutaram para que tivéssemos o direito de votar, de organizar partidos, de construir sindicatos, de fazer greve. Muitos morreram por isso. Em segundo lugar, porque, tradicionalmente, nos debates da grande mídia, os assuntos mais abordados são saúde, educação e segurança, que, é claro, são políticas públicas importantíssimas. O problema é que, em geral, a assistência social fica esquecida. Hoje, não. Aqui, neste debate, não teremos assuntos proibidos, mas o centro será a assistência social. Agradecemos a presença de todos e todas, agradecemos a presença das candidaturas que atenderam ao convite do sindicato, lamentamos as ausências. Vivemos em um dos países mais ricos e mais desiguais do mundo. Nossa capital, Brasília, é a metrópole que apresenta a maior desigualdade social do país. Queremos ouvir os senhores candidatos e candidatas sobre essa realidade. Queremos ouvir as suas avaliações e as suas propostas, mas também queremos ser ouvidos. Muitos de nós, seja na ativa ou aposentados, estão nessa labuta desde os tempos da fundação do Serviço Social. A assistência é uma política pública imprescindível e não pode ser confundida com o velho assistencialismo. Trata-se, segundo definição do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, de uma política de Estado, e é assim que a defendemos. Da mesma forma, o SISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Rejeitamos e combatemos os retrocessos que têm marcado os últimos anos em nosso país, em especial a Emenda 95, que na prática congelou investimentos sociais por até 20 anos, a reforma trabalhista, que afetou direitos conquistados há décadas e ainda ampliou o desemprego, e a pretendida reforma da Previdência, orientada exclusivamente para atender às necessidades do mercado financeiro. Deploramos a aprovação, ontem, no Supremo Tribunal Federal, da possibilidade de terceirização irrestrita, inclusive para atividades fins. No Distrito Federal, a assistência social vive um verdadeiro colapso. Sofremos com os cortes orçamentários, o contingenciamento de verbas da assistência social. O chamado ajuste fiscal sacrifica severamente os serviços públicos essenciais. A desumanidade chega ao ponto de atrasar entrega de cestas de alimentos, de protelar por meses o pagamento dos benefícios e de cortar o transporte de crianças e adolescentes atendidos pelos centros de convivência. Mas, sem nenhuma dúvida, o principal problema é o pequeno número de servidores e servidoras para atender uma demanda que cresce na direta proporção da crise econômica, do desemprego e subemprego, da miséria lamentavelmente crescente, da violência doméstica e da violência contra a mulher. O que nos deixa particularmente revoltados é o não reconhecimento pelo governo do papel fundamental exercido pelas servidoras e servidores públicos. Nossos colegas aposentados estão sob risco de perderem parte de seus proventos com o corte da GPS,
a gratificação de políticas sociais, mesmo que, por mais de 20 anos, tenham recebido seus salários com a contribuição previdenciária incidindo sobre essa gratificação. Nossos colegas auxiliares absolutamente imprescindíveis para o funcionamento de grande parte de nossos serviços sofrem com a possibilidade de extinção do cargo. Cuidadores sociais são agredidos e, não raro, trabalham em locais e condições claramente insalubres. Agentes sociais e especialistas recebem diariamente a carga negativa de uma sociedade adoecida pela miséria e pela violência. Educadores não dispõem do básico para o seu trabalho. Técnicos administrativos, assim como grande parte dos servidores e servidoras, encontram-se em desvio de função. Toda a nossa categoria está sendo lesada pelo GDF há exatos 34 meses. Recebemos um calote, nós e outras 31 categorias. É possível que diante de nós esteja o futuro governador ou a futura governadora do Distrito Federal. Quem quer que seja eleito ou eleita terá o nosso respeito, porque partimos do princípio de que o resultado das urnas deve ser respeitado, mesmo que, eventualmente, tenhamos profundas divergências ideológicas com os eleitos ou eleitas. Como disse o filósofo lá do século XVIII, posso ser contra tudo o que dizes, mas lutarei até a morte pelo direito de dizê-lo. Um sindicato, assim pensamos, jamais deve ter ligação com o governo. Os sindicatos devem ser independentes dos governos e dos partidos. Continuaremos lutando pelos direitos da nossa categoria e, de um modo geral, pelos direitos de toda a classe trabalhadora brasileira. Estaremos ao lado do público que atendemos na defesa da assistência social. Nós temos lado. Fazemos parte dos mais de 90% da população brasileira que vivem de seu trabalho ou que padecem com a falta dele. Nós somos, orgulhosamente, servidores e servidoras da carreira pública da assistência social, uma pequena parcela da gigantesca classe trabalhadora brasileira. Ao debate. Obrigado. Queríamos apresentar o candidato ao governo do Distrito Federal, general Paulo Chagas, do PRB. Por favor. Mais uma vez, obrigado a todos os candidatos pela presença. Eu sou Valmir Pérez, sou agente social da UNAC, trabalho no acolhimento de crianças e adolescentes. Para dar início aos nossos trabalhos, chamamos agora o senhor Edgley Avelino, diretor-geral do Sindicasc, para fazer a entrega da pauta de reivindicações da CDSMID aos candidatos presentes e também a uma carta-pauta do SECOM Planaltina. Edgley, 30 segundos para que ele possa fazer a sua pergunta. Bom dia a todos. Agradecer a presença dos candidatos, agradecer a presença de todos presentes aqui na plateia e também registrar a nossa tristeza em perceber que alguns candidatos não dão o valor necessário, e eu não vou falar nem a nossa categoria só, mas a uma população mais carente que depende do atendimento direto da nossa secretaria e da nossa pasta. É muito triste você perceber que, num debate que todos foram convidados e alguns confirmaram, a gente percebe que alguns parecem que ignoram essa população que sempre foi excluída. Então, eu queria deixar aqui esse registro, porque é muito importante que a população do Distrito Federal entenda e consiga enxergar quem realmente está do lado da população. A pergunta, candidatos, é uma pergunta que talvez vocês já tenham recebido em alguns debates, em alguns encontros, que é referente
a terceira parcela do reajuste do salário de 32 categorias, na qual nos incluímos. Então, nós gostaríamos de saber qual a proposta dos senhores para o início do governo, caso eleitos, com relação à terceira parcela do nosso reajuste. Obrigado. Informando a todos que, nesse quesito, os candidatos responderão segundo a ordem pré-determinada em reunião com as assessorias, e cada um terá 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. Na ordem pré-estabelecida, a primeira a se pronunciar será o candidato Alexandre Guerra, do Partido Novo. Obrigado, Valmir. Saúdo a presença de todos. Saúdo o nosso presidente Cleiton, um prazer estar aqui. Gostaria, antes, perguntar aonde está você, Rogério Rosso? Aonde está você, Ibanez? Aonde está você, Eliana Pedrosa? Aonde está você, Fraga? Já é o segundo debate de ontem para hoje que vocês confirmam a presença e acabam faltando, desrespeitando a organização do evento e desrespeitando a minha pessoa. Por que vocês prometem aumento para os servidores só para ganhar voto? Agora, estar aqui para conversar e dialogar, vocês se escondem? Aonde está vocês? Adianta ficar fazendo promessa vazia para servidor em relação ao aumento de salário? Se aqui, quando na hora do debate, vocês se escondem? Cadê vocês? Espero que vocês venham, juntem com a gente para discutir a situação do Distrito Federal e dos servidores nos próximos encontros. Queria responder a pergunta dizendo: não vou fazer promessa de campanha em relação ao reajuste de servidor, não porque não é legítimo, mas porque eu não quero usar isso como plataforma de campanha. Acho, inclusive, que isso deveria ser proibido, a gente ficar discutindo reajuste de servidor em momento eleitoral, porque tem muita gente tentando enganar os senhores aqui, prometendo um reajuste que, depois de ser eleito, acaba não cumprindo a promessa, como diversas vezes aconteceu. E, em relação à terceira parcela, que foi a pergunta, é uma questão judicial. Obrigado. Se isso foi prometido... Obrigado, candidato. Seu tempo se esgotou. Na sequência, candidato general Paulo Chagas, do PRB. Bom dia a todos. Eu peço desculpas por ter chegado atrasado, não é o meu feitio, nem o feitio da minha formação, mas, infelizmente, o governador tem que melhorar o trânsito na nossa cidade, é uma missão nossa. Com relação à pergunta, eu entendo que nós não podemos criar expectativa para não gerar frustrações. Por outro lado, se isso é um compromisso do governo, de governos anteriores, e que 2 parcelas desse compromisso já foram cumpridas, eu entendo que é obrigação do governador empenhar-se ao máximo para cumprir essa promessa, esse compromisso, porque não pode ser promessa, já começou, não é mais promessa, para cumprir com esse compromisso assumido com essas categorias. Eu não vou fazer, como outros candidatos, dizer que no dia 1º vou dar esse aumento, porque dar essa parcela, porque realmente não sei quais são as condições em que estão as finanças do Distrito Federal, mas asseguro que empenharei todo o meu esforço para que esse compromisso seja cumprido. Obrigado, candidato. Próximo a se pronunciar será Antônio Guilhem, do PSTU. Bom dia a todos. Uma saudação a essa categoria, ao sindicato, ao Cleiton, presidente, né, e a todos vocês. Em primeiro lugar, saudar essa classe que tem lutado muito contra o Temer, né, que tem reduzido mais de 90% das verbas para assistência social e tem enfrentado duramente o governador Hollenberg em várias lutas, né, contra esse arroxo salarial e contra o sucateamento da assistência social. Um parabéns grande para vocês aí. A posição nossa sobre esse tema é muito clara. Nós vamos dar os reajustes que os servidores públicos merecem. Tá certo? Nós vamos instituir a database anual e vamos negociar com todas as categorias o atendimento de suas pautas de reivindicações. Inclusive, vamos
assumimos o compromisso de pagar a terceira parcela para vocês. Da onde a gente vai tirar o dinheiro? Que é o mais importante. Primeiro, nós vamos fiscalizar e cobrar a dívida que o autoempresariado tem com essa cidade. Segundo, nós vamos atacar de frente todo o processo de terceirização. A nossa avaliação é que existe contratos superfaturados da ordem de 4 bilhões. Vamos acabar com os subsídios para empresas de transporte e com os cargos comissionados, economizando mais de 600 milhões. Então, nós achamos que o dinheiro existe. O que tem que ter é um governo que vai escolher um lado, o lado do servidor, o lado dos trabalhadores. Obrigado, candidato. O próximo a participar será o candidato Renan Rosa, do PCO. Alô. Bom dia, companheiras e companheiros. Eu quero agradecer o convite aqui do Sindicasc em nome do seu presidente. Em primeiro lugar, eu quero salientar o seguinte: isso deve ser um trabalho que deve ser feito no cotidiano, junto a todos os trabalhadores. Nós vivemos um golpe de Estado. Esse golpe de Estado visa destruir todas as conquistas dos trabalhadores, visa aniquilar o conjunto da população explorada. Nesse sentido, o sindicato que vocês fazem parte é uma linha de frente, porque assistência social para um governo que não se preocupa, não tem nenhum interesse em preservar a vida, sem dúvida nenhuma, não é uma prioridade. Nós achamos que a única maneira de se enfrentar essa situação é lutando contra o golpe. Nós, do PCO, não estamos aqui para fazer promessa, não estamos aqui para dizer que vamos resolver o problema da população, porque só quem resolve o problema da população são os trabalhadores organizados, é o trabalhador na luta. É nesse sentido que, em primeiro lugar, como tarefa central que se coloca para a gente, enquanto movimento operário, enquanto partidos que são verdadeiramente ligados ao movimento operário, é lutar contra o golpe, e o espelho maior disso é lutar pela liberdade de Lula e pela sua candidatura, porque só com a população mobilizada, só com a luta, será possível que a gente arranque as verdadeiras reivindicações, as questões básicas fundamentais para atender o direito da população. Obrigado, candidato. Obrigado. Agora o candidato Giro Miragaia, do PT. Bom dia a todos e a todas. Os cumprimentos ao Sindicasc, seus dirigentes, a categoria dos servidores da assistência social e cultural. Cumprimento aos demais candidatos. Como o Cleito colocou inicialmente, a sociedade brasileira é extremamente desigual, é uma das mais desiguais do planeta. E o principal tópico de nossa campanha aqui no DF é exatamente o combate à desigualdade, porque o Distrito Federal, num Brasil tão desigual, é a unidade federativa mais desigual entre as 27. Vivemos um processo de desmonte da assistência social no Distrito Federal nesse governo Hollenberg. Diversos programas, diversas políticas foram abandonadas ou estão à míngua em termos de prioridade de recursos do atual governo. Poderia citar aqui, por exemplo, o fechamento da Secretaria da Mulher, que tem grande peso na questão das políticas públicas, a extinção da carreta da mulher, o DF sem miséria, a não construção de creches. O PT tem como política valorizar o serviço público e valorizar o servidor público. Portanto, não poderia ser outro posicionamento do Partido dos Trabalhadores, que, diferente de assumir o acordo com a categoria que foi feito e pagar o que efetivamente é devido aos servidores da categoria aqui no Distrito Federal. Obrigado, candidato. Passaremos agora ao nosso quarto momento. Apresentaremos agora um vídeo de aproximadamente 6 minutos sobre a realidade da assistência social no Distrito Federal. Cada candidato terá 2 minutos para comentar o vídeo. O primeiro a comentar será, na nossa ordem aqui, General Paulo Chagas. Meu nome é João Roberto da Silva. Natural de Garanhuns, Pernambuco. O objetivo que eu vim aqui em Brasília foi atrás de benefício para uma aposentadoria, né? Que aqui é mais fácil, lá é difícil para a gente.
Aí eu estou acolhido aqui no albergue, né, na UNAF, e aqui eu fui bem recebido aqui. Mas a dificuldade que a gente tem aqui é sobre o benefício que demora, os albergues que estão prestando de uma reforma, né, para melhorar a situação de pombo, rato também que tem aqui, né. Bom dia, meu nome é Solimar Sacramento, eu sou usuária desse órgão daqui do DF, Distrito Federal, e as reclamações que eu faço aqui é que eu peço a atenção do governo para que ele possa olhar, né, com carinho para a sociedade que está precisando, né? Aqui eu cheguei hoje às 5 horas da manhã e até agora não fui atendida por falta de funcionários para atender a demanda, a necessidade de cada um aqui, né? Que nós precisamos desse órgão em questão do desemprego, de muito desemprego aqui no DF. Então, assim, eu gostaria que o governo olhasse para isso aqui, né? Desse um apoio, que nos ajudasse a empregar mais empregador para atender a demanda da comunidade aqui do DF, de Planaltina, né? Distrito Federal. Bom dia, meu nome é Vânia Maria, sou servidora da assistência social e estou aqui para dizer que o grande problema da assistência social hoje é a falta de servidores, é a falta de funcionários para atender a demanda tão grande de usuários que buscam assistência social. O país todo está em crise e isso reflete na população, principalmente na população mais carente, vulnerável, que procura os serviços dos CRAS. Isso é uma realidade de todos os CRAS, inclusive de todas as unidades da assistência social, porque estamos há 10 anos sem a realização de concurso público e nesses 10 anos muitos servidores se afastaram, se ausentaram, aposentaram ou até mesmo faleceram. Portanto, eu acho que o concurso público é a prioridade para a assistência social. Isso é o direito da gente, é o direito da gente, a gente. Se a gente não fazer isso, a gente não vai ter nada, a gente merece, a gente paga, imposto, a gente tem direito, a gente tem recurso para isso. Todos nós que estamos aqui, gente vivendo sem na fila, gente, vai de madrugada, ficar de madrugada não pode ser. Thiago Plácido, do CRAS PSU, sou agente social da unidade de referência do PSU, que é responsável pelo atendimento do PSU, do bairro Pôr do Sol e do Sol Nascente. Essa última, que é considerada a maior comunidade do DF e está entre as maiores do Brasil, com uma população extremamente carente e que está com déficit absurdo de servidores. Eu trabalho na acolhida, nós temos nesse serviço atualmente apenas 2 agentes sociais, enquanto no CECAT nós temos apenas 3 servidores fazendo o atendimento, e o nosso maior problema hoje passa pelos recursos humanos. A incapacidade de atendimento se torna absolutamente inviável pela falta de servidores, que o quadro só vem diminuindo e ocasionando toda essa estratégia, essa estratégia de desmonte da assistência e esse estresse para a população que fica cansada, estressada, chateada, entra em conflito com o servidor. Muitas vezes ela não entende que a culpa não é do servidor e sim da falta de perspectiva do Estado para com a assistência. Tá? Oi, meu nome é Márcia, eu sou servidora da assistência social desde 2009. Entrei junto com a última turma, né? E do último concurso para cá, o que a gente tem visto é só o número de servidores caindo, né? A quantidade de adoecimentos, de aposentadorias também é uma das grandes preocupações que a gente vem enfrentando hoje enquanto servidor, porque nós estamos cada dia mais sobrecarregados e o que eu entendo é que isso acaba contribuindo para a piora da qualidade de vida do servidor, né? Da qualidade nas condições de trabalho. A gente enfrenta hoje dentro da secretaria uma estrutura totalmente sucateada e isso acaba gerando um caos tanto para os servidores que não conseguem trabalhar, quanto para os próprios usuários, para os próprios acolhidos, que acabam não tendo acesso ao serviço como deveria ser. Hoje a nossa carreira está mais ou menos em torno de 1.100 servidores e a gente deveria ter uma média de 5.500, né, de acordo com a lei hoje. E isso é um número muito discrepante, né? É absolutamente inviável a gente conseguir fornecer um serviço hoje de qualidade com um número tão reduzido de servidores.
do HRT, onde muitas pessoas foram lá e as pessoas humilhou. Hoje eles estão mostrando os melhores deles, que está aqui pedalando pela paz nas estradas, onde a pessoa pratica esporte com sua bicicleta. Somos Centropop em Taguatinga. Agradecer também os lojistas, não olhem as pessoas diferentes, olhem todo mundo, todos nós somos iguais. Somos Centropop, agradecendo todo mundo e estamos aqui pedalando para um lugar melhor. Centropop Taguatinga. Alô, alô. Excelente vídeo. Agora passaremos ao pronunciamento dos candidatos. Na ordem sorteada, General Paulo Chagas, por favor. A assistência social, ela cresce de importância nas crises. E nós estamos vivendo uma crise muito grave, a mais grave crise da nossa história. Temos 14 milhões de desempregados, aproximadamente, no Brasil, dos quais, como está dito ali, 320 mil aqui no Distrito Federal. Uma crise que nós estamos vivendo, fruto de ilusões que nos foram passadas nos últimos 15 anos e que agora trazem as suas consequências. As consequências são justamente isso: o desemprego e a desilusão, o olhar para o futuro e não enxergar horizonte. Nesse momento, de fato, cresce de importância a assistência social. É nessa hora em que a população desassistida, aqueles que estão desempregados, aqueles que são vítimas das ilusões, buscam o auxílio, a ajuda do governo, porque o governo existe para ajudar aqueles que ainda dependem dele. Porque o esforço que deve ser feito pelo governo é justamente de diminuir ao máximo as pessoas que dependem dele. E, nesse momento que nós estamos vivendo uma crise, de fato, salta aos olhos a falta de assistentes sociais, de pessoas lidando com esse tema, porque ele passa a ser uma necessidade maior durante a crise. Eu estive em São Sebastião ontem, quis conhecer o CRAS de São Sebastião e ninguém sabia onde é que era o CRAS. Como eu tinha pouco tempo, acabei não conhecendo. Queria conhecer para estar mais à vontade aqui para falar com os senhores e com as senhoras, para dizer da importância que eu vejo no trabalho dos senhores e das senhoras nesse momento. Obrigado, candidato. Passo a palavra a Antônio Guilhem. Parabéns pelo vídeo. O vídeo demonstra uma coisa que a gente tem dito a toda a população: o capitalismo, esse sistema altamente concentrador de renda, que cada vez concentra a renda numa minoria, que trabalha para a maioria ficar na pobreza, está nos submetendo a uma imensa crise. Por isso, quando a gente vai para as eleições, a gente diz para a população o seguinte: a população indignada diz que tem que trocar todos os políticos. Aí a gente fala, correto, mas é preciso ir além. É preciso pensar, começar a discutir de forma séria um novo projeto para o Brasil. É preciso começar a discutir, e aí vem a nossa denúncia desse sistema capitalista, e começar a pensar numa outra alternativa, construir um projeto socialista com democracia para esse país. Por isso, nós estamos chamando, nessas eleições, o povo a se rebelar. Somente a nossa luta, a nossa organização vai ser capaz de conseguir as nossas reivindicações. Essas eleições estão sendo uma farsa. A gente vê pela ausência de democracia total, né? Então, a gente tem que deixar muito claro isso. E, aproveitando, a gente também vê o seguinte: o quanto que a assistência social tem que lidar com essa crise, quanto que o servidor
dessa classe precisa ser apoiado e valorizado. A gente viu ali os exemplos vivos, as imensas filas, a falta de pessoal. E o compromisso nosso é muito claro, é a realização de concurso público, é a contratação, é respeitar os servidores. Os servidores é que vão escolher os seus cargos de chefia, os seus cargos diretivos. O governo não vai intervir de forma autoritária sobre a carreira e sobre os órgãos de vocês. Nós vamos governar com os conselhos populares. A proposta nossa é abrir o orçamento. É o povo e os servidores públicos que vão decidir aonde vão aplicar a grana e como vão administrar todos os serviços públicos. Obrigado, candidato. Passo a palavra a Renan Rosa. O vídeo expressa o golpe de Estado no Brasil. Vocês vejam o seguinte, se eu fiz as contas corretas, é um servidor para cada 20 famílias. Isso, aquelas famílias que procuram algum tipo de assistência social, o que mostra que o quadro deve ser muito mais grave do que foi apresentado no próprio vídeo. Mas essa é uma política deliberada de massacre da população. Nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, que está sob intervenção militar. No último período, no período da intervenção militar, nós crescemos um morro de Borel de pessoas faveladas no Rio de Janeiro. As chacinas no Rio de Janeiro, mais que duplicaram depois da intervenção militar. Porque a política do golpe é reprimir a população pobre, a política do golpe é esmagar o conjunto da população para poder permitir uma transferência sem limites de recursos para o grande capital. Essa é a expressão maior do estado do golpe no Brasil. Por isso que essa questão de se fazer promessas, que se eu for eleito vai acontecer isso ou aquilo, isso é uma farsa. Quem promete isso está iludindo a população. Essa é a grande farsa que gira em torno das eleições. Nós achamos, sim, que não se trata de administrar o Estado capitalista, se trata de que os trabalhadores tomem as políticas nas suas próprias mãos. Isso só pode acontecer com a população mobilizada, com a população organizada, através dos seus sindicatos, através de conselhos populares, de tal maneira que a gente tem que lutar para que os recursos da população sejam geridos pelos próprios trabalhadores, pelos próprios interessados. O problema central do país é esse. Enquanto eles dão 1 trilhão de reais de isenção fiscal para as petroleiras, eles esmagam e acabam com tudo quanto é tipo de programa social no Brasil. Então é nesse sentido, companheiros, que a gente chama a atenção. A gente tem que compreender o golpe e que só a luta contra o golpe vai ser capaz de a gente apresentar uma perspectiva para a classe trabalhadora. Obrigado. Agora convidamos Júlio Miragaia para fazer o seu pronunciamento. Vamos começar a polemizar aqui um pouquinho, né? O general falou que vivemos uma ilusão nos últimos 15 anos, né? Se referindo, obviamente, a 2003, quando iniciou o governo Lula. É curioso isso, né? Porque acusar o governo Lula de responsável por essa crise social que o país vive, quando o candidato do partido à presidência da República declarou que as mulheres devem sim ganhar menos que os homens, declarou que as minorias, que inclui a população mais vulnerável, devem se sujeitar à vontade da maioria. Eu queria encontrar lógica nessas afirmações do capitão Bolsonaro, né, que é o candidato do general, que despreza completamente essa população que vive à margem da sociedade. 2003, Guilherme, não era proposta um projeto revolucionário, era um projeto de inclusão social. E Lula fez isso. E Lula está sendo impedido agora de participar das eleições porque o povo reconheceu no presidente Lula a execução desse projeto social. Hoje não são 14 milhões, são 18 milhões de desempregados, porque são 13 milhões de desemprego aberto, mas tem 5 milhões que são chamados de desemprego por desalento, que é aquele que desistiu de procurar emprego porque sabe que não vai encontrar. E isso é fruto desse golpe aplicado por Temer, com a sua ampla base social, aliás, com praticamente todos aqueles que se recusaram a participar desse debate. Vivemos um retrocesso social enorme nesse país, com a volta do Brasil ao mapa da fome. Isso tem que ser denunciado, porque eles pretendem continuar com essa política após 2019.
A política de exclusão social, a política de massacre aos trabalhadores e aos mais pobres, impedindo, e faz parte disso o impedimento de Lula de disputar essas eleições. Obrigado. Convidamos agora o candidato Alexandre Guerra. Pessoal, no início do debate, nós pedimos que não houvesse pronunciamentos dessa natureza. Qualquer forma que aconteça, nós iremos tomar as providências adequadas. Nós queremos um debate democrático, onde todos sejam respeitados. Isso foi dito no início do debate. Candidato Alexandre Guerra, por favor. Senhores, eu queria aqui dizer que eu valorizo muito o trabalho de vocês. As 100 mil famílias que vocês atendem, realmente elas precisam do trabalho da assistência social. Dentro dessa minha cruzada, dessa minha jornada, estive, né, com vários profissionais da assistência social. Queria falar aqui a minha verdadeira admiração pelo trabalho de vocês. Gostaria de dizer que o Novo é um partido que ele é liberal, mas como um partido liberal, ele defende que o Estado tem que se concentrar nas funções essenciais de Estado. Saúde, segurança pública, educação, assistência social, são pautas fundamentais dentro do nosso plano de governo, e a gente entende que o Estado deve deixar de fazer coisas que não são essenciais para a população, justamente para sobrar tempo, atenção e recurso para fazer o que a população precisa. Então, a assistência social é sim uma pauta dentro do nosso programa, é sim uma preocupação de um governo do Novo. A gente tem que deixar de fazer outras coisas, por exemplo, como a construção de um estádio que não gera nenhum benefício para a população. A gente tem que brigar para acabar de vez o problema de corrupção na nossa cidade e no nosso país. Queria dizer que o Novo já se pronunciou favorável a algumas pautas de assistência sociais, como Bolsa Família, somos favoráveis, só achamos que temos que comemorar a saída dessas pessoas para o mercado de trabalho e não a entrada delas. E eu vi aqui que tem uma proposta em relação à Casa da Mulher Brasileira que foi abandonada. Um dos 30 compromissos que eu registrei em cartório semana passada é a reabertura dessa Casa da Mulher Brasileira, porque é muito importante a gente dar um abrigo para a mulher que sofre agressão e violência em casa. Obrigado. Obrigado a todos os candidatos. Queria informar a todos que esse debate está sendo transmitido via YouTube, Facebook, rádios comunitárias, e esse programa está sendo gravado. Ao final do dia, à tarde, né, Cleiton, provavelmente, ele será exibido nas 119 unidades da SEDEST-MID e também da Secretaria de Alimentação. Então, eu queria que todos pudessem divulgar isso para que nosso debate fosse ampliado em toda a cidade. Por favor. Pessoal, nesse momento, nós vamos encerrar o prazo de entrega dos envelopes com os nomes de quem deseja fazer perguntas. O prazo vai se encerrar agora. Nós estamos aqui ainda, na parte externa, com uma caixa onde vocês podem colocar as perguntas de vocês. Quem tiver interesse, nós estamos encerrando, nesse momento, essa atividade. Daremos agora início ao bloco de perguntas, onde cada candidato fará uma pergunta a outro candidato, com direito à réplica e à tréplica. A ordem obedecerá ao sorteio previamente realizado e cada concorrente perguntará a um e somente um concorrente. Não poderá haver mais de uma pergunta ao mesmo concorrente. A pergunta deverá ser feita no tempo de 30 segundos e resposta de 1 minuto. A réplica será de 45 segundos e a tréplica de 1 minuto. E aqui da mesa nós iremos controlando essas perguntas e essas respostas. A primeira pergunta será feita pelo general Paulo Chagas. Considerando que meu nome foi citado, eu pergunto ao candidato que citou meu nome qual é a justificativa que ele tem, que depois de 13 anos de governo petista, a culpa da situação que nós estamos vivendo é do grande capital, o que me permite deduzir que o governo petista foi essencialmente favorável ao grande capital. Como é que o senhor justifica isso?
Júlio Miragaia. Bom, basta ver os posicionamentos do mercado financeiro, né, em relação à possibilidade de Lula participar do processo eleitoral. E fica claro que o grande capital não interessa de forma alguma que o PT esteja no poder. Isso foi uma deliberação em 2003, em 2002, em 2006, em 2010 e 2014, da maioria da população brasileira, contra a vontade do grande capital. Contra a vontade do grande capital, que se materializa agora. Quando Lula subiu nas pesquisas eleitorais nas últimas semanas, a Bolsa de Valores caiu 2.350 pontos e o dólar disparou para 4,14, porque o grande capital ficou assustado. O grande capital, general, ele não quer Lula. A responsabilidade por essa crise são dos golpistas, aqueles que não querem o povo no orçamento, aqueles que querem a exclusão social nesse país, querem manter uma sociedade desigual. Pelo contrário, o Partido dos Trabalhadores é exatamente... Obrigado, candidato. Seu tempo está encerrado. General Paulo Chagas, sua réplica. O senhor não respondeu a minha pergunta, porque o senhor se deteve em defender o ex-presidente Lula, que está condenado em segunda instância, preso, e, logicamente, recorrendo à justiça, porque é um direito dele, é um direito de todos nós, para concorrer, baseado numa lei que o impede de concorrer, uma lei que ele mesmo assinou. E o senhor não justificou a minha pergunta, porque eu perguntei como que nós chegamos a essa crise depois de 13 anos de governo petista. O senhor disse que a culpa é do grande capital. Então, eu reafirmo, se isso é verdade, é porque o PT favoreceu o grande Obrigado, capital. candidato. Seu tempo está esgotado. Candidato Júlio Miragaia, 1 minuto de tréplica. O general não está entendendo a minha resposta. O governo Lula, ele foi um governo, Lula e Dilma, que não foram nunca aceitos pelo grande capital e sempre foram fustigados. O governo Lula gerou 17 milhões de empregos, Lula e Dilma. Começou a crise em 2015, é verdade, mas ela foi aprofundada após o golpe em 2016. Lula é um condenado político, general. É um preso político. Ele está sequestrado em Curitiba contra a Constituição, porque a Constituição determina que isso só pode acontecer a partir do julgamento em última instância, que é a 4ª instância. Foi uma interpretação infeliz do Supremo, enviesada do Supremo, que o levou à condução, um processo eivado de irregularidade, nitidamente para impedir que ele participasse das eleições. Foi a conclusão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, de juristas nacionais e internacionais. O governo do PT sempre foi um governo em defesa do povo contra a opressão capitalista. Seu tempo está esgotado. Nesse momento, convidamos o candidato Antônio Guilhem a fazer a sua pergunta. Só não pode agora Júlio Miragaia. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao general Chagas, né? O candidato dele, o Bolsonaro, a nível nacional, defende em seu programa de governo claramente a privatização de todas as empresas estatais, de todos os serviços públicos. A pergunta é muito simples. Primeiro, quem tem dinheiro para comprar essas empresas? Segunda pergunta, o que vai acontecer com o trabalhador desempregado se ele precisar pagar pela saúde? Certamente que aí há uma desinformação. O nosso futuro presidente afirma que seria bom que todas as empresas fossem privatizadas. Nós vimos que a maior empresa desse Brasil, a Petrobras, por exemplo, em função da má gestão dos últimos governos, foi quebrada, está quebrada. Ele não afirma que todas as empresas, ele diz que todas deveriam ser, mas ele mesmo afirma que há empresas estratégicas que não devem ser privatizadas. Além de tudo, ele jamais disse que não iria favorecer ou proteger o emprego no Brasil, principalmente do servidor público. O servidor público, por lei, ele é protegido, jamais deixará de ser protegido.
a não ser que mude a lei, e a lei muda para o futuro, não para o passado. Por favor, Antônio Guilherme. Bom, a candidatura do Bolsonaro, e o próprio general expressa isso aqui, é a fase mais violenta do capitalismo. É aquela candidatura que quer retirar todos os direitos dos trabalhadores. E, mais ainda, privatizar todos os serviços públicos. Por quê? Porque tem uma clara orientação, quer continuar mantendo o sistema capitalista e governar para os ricos. E vamos deixar as coisas bem claras. Quer transformar todos os serviços públicos em mercadoria. Só vai ter direito à saúde, educação pública, serviço público, quem tiver dinheiro para pagar. É uma proposta política totalmente voltada para enriquecer o empresariado. Não há nenhum questionamento sobre esse sistema. Pelo contrário, é a apologia da violência. Obrigado, candidato. Seu tempo está esgotado. Por favor, general. É interessante ouvir esse tipo de observações quando a gente enxerga o mundo com os olhos da realidade. Os países mais liberais, aqueles que não têm ou têm muito poucas empresas estatais, não estão sofrendo o desemprego que nós estamos sofrendo no Brasil. Não há nenhuma dúvida de que as pessoas aqui no Brasil estão fugindo para os Estados Unidos, querendo, de qualquer maneira, ir para os Estados Unidos, para os países onde o capitalismo e o liberalismo, muito mais importante do que isso, são os locais onde há emprego, onde há remuneração justa pelo trabalho. E essas observações, eu vejo que em nenhum lugar onde essa proposta foi empregada ou foi concluída, trouxe outra coisa que não a distribuição da miséria. Então, eu acho que nós temos que pensar melhor e pensar no futuro. E não olhar para trás. Obrigado. Passamos agora a palavra ao candidato Renan Rosa, que escolherá um candidato para que faça a sua pergunta. Para quem que eu posso perguntar? Você só não pode agora ao general Paulo Chagas e a Júlio Miragaia. O restante todos. Eu vou perguntar para o Alexandre Guerra. Ô, candidato, os militares falam muito em pátria, em Brasil, em nacionalismo, mas, diante da entrega da Petrobras, a doação de R$1 trilhão para o grande capital, para o grande capital, os militares se calaram. Ao mesmo tempo, Bolsonaro beija a bandeira norte-americana, faz referência à bandeira norte-americana. Como você vê isso? Ô, Renan, a gente precisa parar com essas ideologias, né, e essa demonização de outros países como os Estados Unidos. Gostaria de voltar, talvez, a pergunta para você, Renan. Eu tive ontem com você num debate, eu vi que você estava usando um smartphone. Você acredita que, se o setor de telecomunicações não fosse privatizado, você teria um celular tão moderno e a um custo tão barato como tem hoje? Né? Por favor. As manifestações. Você não acha que serviços não essenciais à população, como esse, como, por exemplo, outros que eu falei agora, não deveriam ir para a iniciativa privada para justamente a gente conseguir economizar o dinheiro gasto para esses recursos, para investir mais em questões essenciais como saúde, educação, segurança pública, incluindo a própria assistência social? Por favor, Renan. Bom, você, como liberal, agora está defendendo a grande empresa, o grande monopólio, né? Eu acho que isso é o liberalismo, porque o liberalismo é uma coisa absolutamente ultrapassada, é do século XVI, como você quis desmentir ontem, né? Ao contrário do que você quis desmentir ontem. Mas eu quero me reportar ao problema do liberalismo e a questão dos militares e o problema do golpe. Na verdade, existe uma política de lesa pátria, e que os militares, Bolsonaro, candidato do PSDB, estão todos envolvidos nessa política. É uma política de aniquilar o país para entregar todo o patrimônio do Brasil para o grande capital internacional. Eles querem, inclusive, entregar a Amazônia brasileira. É uma das coisas mais hediondas que está se cometendo nesse país. Isso é produto do golpe de Estado. Renan. Seu tempo está esgotado. Por favor, Alexandre. Renan, sem capital não tem trabalho.
À medida que você acaba com o incentivo ao capital num país, você acaba com o trabalho. Foi isso que aconteceu em vários países como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte. A gente tem que parar com essa ideologia de que capital e trabalho estão em lados opostos. Isso é o que algumas pessoas tentam colocar dentro da cabeça de pessoas que não têm o conhecimento para perceber que isso anda junto. Não existe capital sem trabalho e não existe trabalho sem capital. O que existe, muitas vezes, são movimentos alternativos que querem acabar com o capital e, justamente, em nome da defesa do trabalho, acaba com o trabalho primeiramente. Então, assim, como é que você explica, Renan, pessoas que estão fugindo da Venezuela e entram no nosso país? Como é que você explica, Renan, pessoas que enfrentam o oceano de Cuba para tentar fugir desse país e ir para os Estados Unidos? Como é que você explica, na Coreia do Norte, o governo ter que proibir a fuga de Alexandre. pessoas? Obrigado, o tempo está esgotado. Convido agora o candidato Júlio Miragaia para que possa proferir a sua pergunta. Vou fazer para o candidato. Não está falando. Alô? 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 Não está. Acho que deu agora. Agora foi. Quero fazer a pergunta para o candidato Renan. Renan, nos últimos anos, o país está vendo um desmantelamento do seu sistema de proteção social. O que você vislumbra para os próximos anos? Vão viver momentos difíceis em termos de recuperação desse desmonte que tem sido feito pelos golpistas desde 2016. Se nós não derrotarmos o golpe, isso vai piorar em escala estratosférica. Você veja o seguinte, o Bolsonaro defendeu esses dias que sem terra tem que ser morto no campo. Defendeu que as favelas têm que ser cercadas pela polícia, sim. Policial que matar tem que ser condecorado. Essa é a política, mas não é só do Bolsonaro. Essa é a política de todos os golpistas. É a política do Alckmin, é a política do PMDB, é a política de todos os golpistas que querem esmagar a população brasileira para entregar o nosso país. É por isso que nós achamos que a luta contra o golpe é uma questão central para a população trabalhadora brasileira. E essa política hoje se expressa na luta pela liberdade do companheiro Lula, pela sua candidatura, com o povo mobilizado para garantir a sua vitória, não simplesmente eleitoral, mas mobilizado para garantir uma verdadeira luta por um governo dos trabalhadores, porque só o povo trabalhador é que é capaz de apontar uma saída para a população brasileira. Obrigado, candidato. Por favor. Júlio Miragaia. Alô? Volta o tempo aí, está sem som aqui. Por favor, retorne o tempo do candidato. Isso. Oi. Você abordou bem essa questão. O que a gente vê, na verdade, o Bolsonaro ele expressa de uma forma assim mais aberradora, né? Toda essa política de repúdio à classe trabalhadora, de repúdio aos mais pobres, né? Às minorias. Mas, na verdade, isso faz parte do receituário de outros candidatos que se dizem liberais. Mas esses que pregam, né, o livre mercado, a livre iniciativa, eles defendem que isso seja feito sem o menor proteção social, ou seja, aqueles que não se enquadram dentro do sistema do capitalismo selvagem que se pratica no Brasil, que se explodam. Essa tem sido a linha dos liberais. Eles só não têm, né, a disfarçatez de fazer a defesa como faz o Bolsonaro. Obrigado. Por favor, Guilherme. Exatamente. Vocês vejam o seguinte, né? A política de entrega do país chega a tal ponto que nós temos o maior aquífero do mundo em águas subterrâneas. E eles estão entregando para a Nestlé. Você veja o que grau que chegou a entrega do país, a entrega das nossas riquezas. E isso tudo feito como produto do golpe. É por isso que não tem assistência social. É por isso que não tem saúde, é por isso que não tem educação. Veja, parte dos recursos do pré-sal iriam para a educação, para a saúde, para atender às necessidades da população. Onde que foi parar? Foi parar no 1 trilhão para as grandes empresas. Essa é a política. Eles querem esmagar o pobre, eles querem transformar o mundo, o Brasil, numa redoma
pequenas ilhas de riqueza para alguns poucos e a esmagadora população vivendo na miséria. Essa é a política do golpe. Se nós não derrotarmos o golpe, nós vamos ser esmagados por ele. Seu tempo está esgotado. Agora, candidato Alexandre Guerra terá que fazer uma pergunta para Antônio Guilhem. Guilhem, para a gente tentar aliviar a sobrecarga que existe sobre assistência social, a gente defende muito que a gente tem que gerar emprego nessa cidade. Qual que é a sua proposta, né, se for como governador do Distrito Federal, para que a gente tenha o crescimento, né, do setor econômico nessa cidade e que a gente possa gerar emprego para todos os 315 mil pessoas que estão desempregadas? Guilhem, por favor. Bom, em primeiro lugar, a gente tem algumas propostas. Primeiro, usar a nova CAP para chefiar um grande plano de obras públicas, contratando milhares de trabalhadores. Hoje ela tem 4 mil, a proposta nossa é contratar por volta de 14 mil trabalhadores para fazer casas populares, postos de saúde, casas-abrigos. Chamar os concursados aprovados no serviço público, tá certo? Entre outras medidas, por exemplo, essas são algumas. Agora a gente tem uma coisa muito clara: não é possível acabar com o desemprego no sistema capitalista. Para os capitalistas interessa o desemprego, jogar um trabalhador contra o outro para rebaixar os salários. Por isso, a luta contra o desemprego é uma luta muito maior, né? É uma luta pela redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais, como defende a nossa candidata a presidente da República, a Vera Lúcia. Então, é preciso atacar o sistema capitalista para, de fato, gerar emprego para todo mundo e para que todos tenham emprego. Obrigado, candidato. Próximo, por favor, Guilhem. Eu, sinceramente, não consigo entender, Guilhem. Você está dizendo que não tem que ter empresa, então, só serviço público. E quando a gente fala de geração de 315 mil empregos, você está só se referindo a obras públicas, dinheiro gasto do público, contratação de servidores públicos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Guilhem. Você tem alguma ideia de onde que vem o dinheiro para pagar tudo isso? Você acha que dinheiro nasce em árvore? Você já tentou ganhar dinheiro alguma coisa na vida? De onde que você acha? Você acha que dinheiro chove aqui e cai na mão das pessoas? Quem é que vai pagar essa conta? Da onde que vem o dinheiro do Estado? Quem é que custeia o Estado? Tem alguma coisa na cabeça de vocês? Não é possível que vocês na vida, nesse mar de fantasia, a gente precisa gerar emprego para as pessoas que estão aqui. Obrigado. Só justificar para a plateia que se qualquer candidato se tira ofendido, não é a plateia que tem que se pronunciar. Quem tem que se pronunciar é o próprio candidato com o nosso corpo de juristas que estão aqui. Tá? Obrigado. Vencemos mais uma etapa. Vamos para o nosso sexto. Oi, a réplica? Opa, perdão, desculpa. É a tréplica agora. Olha só, existe dinheiro, não nasce árvore, não. Dinheiro existe. 31 bilhões de dívida dos empresários com o governo atual. É quase um outro orçamento. Por isso nós vamos apertar e contratar servidores da área tributária que vai fiscalizar e arrecadar essa dívida. Nós vamos acabar com o incentivo fiscal para o grande empresariado. O Hollenberg deu 1,6 bilhões de isenção de imposto do ICMS. Vamos acabar com os cargos comissionados, 600 milhões. E vamos acabar, acima de tudo, com a terceirização, que está roubando com contratos superfaturados o dinheiro dos nossos impostos, né? E paga muito mal para o terceirizado, mas está enchendo de bolso, de grana, o bolso do alto empresariado. O dinheiro existe no país, a 7ª economia do mundo. O país é rico, o povo é pobre. O dinheiro existe aqui, mas não é à toa que essa cidade é a capital da desigualdade social. Seu tempo está esgotado. Vamos lá, daremos início mais uma vez a um outro momento. Agora seguiremos com perguntas feitas pelos presentes. Conforme o procedimento do envelope, pedimos a cada candidato que sorteie a pessoa a quem vai lhe fazer uma pergunta. Se houver desistência ou ausência, se procederá um segundo sorteio e assim sucessivamente. Cada pergunta deverá ser feita em até 1 minuto e o tempo de resposta será de 1 minuto e meio. Vamos ao primeiro candidato a que irá sortear agora o general Paulo Chagas. A pergunta
Ele vai sortear uma pergunta, e aí nós vamos ler o nome da pessoa que vai fazer a pergunta, e nessa sequência, aí por diante. Para o candidato, especificamente. Isso. Na minha sequência aqui está Paulo Chagas. Tá certo. Solange, aposentada. Ela vai levar o meu... Obrigado, Solange. Pode ficar em pé, por favor. Eu queria saber como é que vocês... Eu pergunto a todos, né, que se propuseram a gerir o GDF. Como é que vocês vão repor o furto do nosso IPREV, que aconteceu, o Hollenberg enrolou para dizer que ia pagar nossas pecúnias, e até agora não atualizou nossas pecúnias, continua enrolando, que o nome dele é Enrolão, mas eu quero saber de vocês, o que vocês se propõem a fazer em relação aos aposentados. E também tem a questão da nossa gratificação, que, além disso, também estão querendo surrupiar a nossa gratificação de atividade, que a gente se aposenta dizendo que leva tudo, agora o GDF diz que a gente não vai levar nada. Então, vão tirar a nossa gratificação de atividade. Essa é a minha pergunta. Não seria só ao general, seria a todos. Obrigado, Solange. Por favor, general Paulo Chagas. Muito obrigado, Solange, pela pergunta. Eu tenho por mote dizer que o que tem que ser feito é aquilo que tem que ser feito. Se essas promessas, se essas proposições são legais, elas têm que ser cumpridas. Não tem como tergiversar com relação à lei e ao direito. Se é direito, tem que ser atendido. Se foi errado a entrada no IPREV para pegar recurso para outras coisas, tem que ser investigado, tem que ser reposto, e aquele que usou mal tem que ser punido por isso. Nós já vimos isso recentemente no Brasil, né? O presidente foi empichada, para usar um termo comum, porque usou o dinheiro indevidamente, um dinheiro que não era destinado a alguma coisa, para cobrir um rombo, usou o dinheiro indevidamente. Foi processada e foi impedida de prosseguir no seu mandato. Assim que tem que ser. Nós não fazemos promessa, nós cumprimos missão. E a missão é cumprir a lei. Nós vamos cumprir a lei. É assim que eu me coloco para responder a sua pergunta e é assim que eu vou me colocar à frente do Distrito Federal. Obrigado, general. Próximo candidato no sorteio, Antônio Guilhem. Convidamos agora Geraldo Xavier. Por favor, Geraldo. Para que as filmagens sejam mais adequadas, Geraldo, nós estamos pedindo para que as pessoas venham aqui à frente e se posicionem de frente para o público, por favor. Bom dia a todos. A minha pergunta seria para o candidato PT, mas cair com o Antônio Guilhem. Nós, servidores, antigamente achava que trabalhador tinha que votar em trabalhador. Quebramos a cara com o Cristóvão, que acabou com a gente, tirou tudo que tinha, o contra-cheque do início ao fim do mandato dele foi igual, não precisava de abrir. Será que a gente vai permanecer desse jeito, já que nós passamos esse tempo todinho agora com o Hollenberg? Obrigado, Geraldo. Por favor, Antônio Guilhem. Concordo plenamente com o companheiro. A nossa
a nossa proposta é que os trabalhadores controlem o governo, para que os governos não digam uma coisa e façam outra. A gente já falou isso aí, nós vamos governar com os conselhos populares, os próprios servidores vão escolher os seus chefes, os seus administradores, enfim. E o que a gente acha é o seguinte, de fato, é uma cara de pau muito grande. O PT, por exemplo, votou a favor, junto com o Hollenberg, retirar a grana do IPREV. Vocês sabem disso, né? Uma parte da bancada do PT votou com o Hollenberg esse grande ataque sobre os trabalhadores. Então, a nossa política é muito clara. Nós vamos governar para a classe trabalhadora, nós estamos nos comprometendo a não realizar nenhum ataque sobre os servidores públicos. Nós estamos, compromisso nosso é garantir a paridade entre ativos e aposentados, não enviar nenhuma lei que retire direito dos trabalhadores e, principalmente, governar com a classe trabalhadora. Não é que o PT não é aceito pela direita, como foi dito aqui, é uma cara de pau e uma piada. O PT governou com a direita, com Temer, Cássio de Abreu, Paulo Maluf, e por aí vai. Então, o PT está desenvolvendo uma teoria política completamente errada. Diz uma coisa aqui, quando chega ao governo, faz completamente outra, ou seja, governa para os ricos e para os empresários. Por isso, não está questionando o sistema. Não é como a gente, que diz que é preciso questionar o sistema que existe hoje. Obrigado, candidato. Próxima pergunta, Renan Rosa, o próximo sorteado. Juliana de Freitas. Juliana de Freitas. Você vai fazer para o Renan Rosa. Renan Rosa, como será o tratamento com os trabalhadores da assistência social e o diálogo com o movimento sindical em relação ao reajuste salarial e o tratamento em relação ao movimento sindical? Obrigado, Juliana. Veja, nosso partido tem um programa que defende, no seu ponto central, a luta por um governo dos trabalhadores. Nós achamos que quem tem que gerir o Estado são os trabalhadores organizados através dos seus sindicatos, associações de moradores, associações de bairro, né? Quer dizer, ou seja, é a população organizada em conselhos populares, isso aí é que vai, de fato, gerir o Estado. Nós achamos que 100% do orçamento do Estado tem que estar sob o controle da população organizada. Não é uma pessoa que tem que gerir esse Estado e dar canetada, ou a política nossa é uma política de governo dos trabalhadores, é uma política de mobilização dos trabalhadores pelas suas reivindicações, mobilização dos trabalhadores no caso, por exemplo, da educação, no caso da estatização da educação, da saúde, do transporte. Só que isso só pode ser alcançado com os trabalhadores organizados, com os trabalhadores mobilizados, com os trabalhadores, de fato, trazendo para suas mãos, tá certo? Através das suas organizações, trazendo para suas mãos a gestão do Estado. Nós não estamos aqui para defender a gestão do Estado capitalista. Nós estamos aqui para destruir o capitalismo. O capitalismo já se mostrou um sistema absolutamente caduco, que está levando o povo cada vez mais para a miséria. Obrigado, candidato. Próximo candidato a sortear a pergunta, Júlio Miragaia, do PT. Obrigado, Leandro. Vânia Maria. Vânia Maria. Bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar se
além do concurso público, que é uma das nossas prioridades, qual seria uma proposta efetiva para a assistência social? Obrigado, Vânia. Vânia, o Partido dos Trabalhadores ele sempre valorizou o serviço público e o servidor público. No último governo do PT aqui na nossa cidade, foram contratados 36 mil servidores públicos. Nesse governo atual, o que a gente vê é a não substituição daqueles que se aposentam e um grande déficit de serviços públicos. Para além disso, é necessário reconstruir todo o nosso sistema de proteção social. Não só isso, de uma forma mais ampla, reconstruir o serviço público em Brasília. Na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, transporte público, temos um processo de deterioração em todos esses segmentos. Mas, particularmente na assistência social, isso é fundamental, porque isso acontece no momento, esse desmonte acontece no momento onde cresceu a miséria no nosso país. Aumentou o número de miseráveis. Os dados estão aí, os dados são dados, inclusive, da ONU, que mostra que o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, temos que, além de contratar os servidores públicos, cumprir os acordos que foram firmados com esses servidores e ampliar os quadros, temos que ter políticas, retomar políticas que efetivamente atendam à necessidade básica dessa população que se encontra desprotegida. Essa é a proposta do Partido dos Trabalhadores para o governo do Distrito Federal em 19. Obrigado. Último sorteio, Alexandre Guerra. Oi. Vai ter agora uma pergunta que vai ser feita do Facebook. Agora convidamos... Sim, ele vai fazer. Ele já fez o sorteio. Não, tranquilo. Marcos. Marcos. Mais uma vez. Marcos. Leandro, por favor. Outra pergunta. Cledson. Bom dia a todos. A pergunta que eu quero fazer, o que vocês vão fazer com a saúde mental, uma vez que o governador passado agora destruiu 30 anos de luta do PT, como se diz, né? Que humanizou o tratamento de saúde mental, criou o CAPS, e agora esses governos novos estão vindo retrocedendo, fazendo aliança com igrejas e montando comunidade terapêutica. Quero saber o que vocês vão fazer. Vão prender a gente tudo em manicômio ou vão abrir os CAPS de volta? Devolver os funcionários que vocês tirou, os funcionários da assistência social que apoiavam os usuários dos CAPS, acabaram, não tem mais aquele tratamento, entendeu? Está sucateado. Quero saber o que vocês vão fazer com a saúde mental. Obrigado, Cledson. Excelente pergunta. Isso é uma das prioridades do governo novo, como falei. A gente vai deixar de fazer algumas coisas que não são funções essenciais do Estado para investir em outras, como saúde, segurança, educação. E essa questão da saúde mental ela é uma prioridade dentro do governo. Vamos avaliar a questão do CAPS. Eu acho que é um trabalho que precisa ser valorizado, sim. Agora, vamos fazer isso sem querer discriminar outras iniciativas que existem, um pouco mais desvinculadas ao Estado, como o trabalho de diversos centros de recuperação, feitas por iniciativas de cunho religioso, já tive em vários, acho que são bem positivas, outras de cunho de associações sem fins lucrativos, que pegam, inclusive, doações da iniciativa privada. Então, acho que a gente tem que dar solução, deixar o governo fazer o que lhe compete de forma efetiva e adequada, mas também
entender que a sociedade civil organizada e a sociedade e as igrejas podem sim também contribuir bastante para a gente melhorar a vida das pessoas que mais precisam. O que é importante é a gente ter a população sendo atendida de forma eficiente, eficaz. O Estado tem sim a sua participação e responsabilidade, mas a sociedade civil organizada pode trazer bastante solução para que a vida dessas pessoas melhorem. Obrigado, candidato. Faremos agora, conforme acordado com todas as assessorias, uma pergunta que veio do Facebook. A pergunta foi elaborada por Anderson Coelho, servidor da assistência social, ele é agente social. Nós não temos aqui qual unidade que ele trabalha, mas é um servidor da casa. Pergunta. Há um alto índice do desemprego no Distrito Federal e um grande fluxo de imigrantes brasileiros e estrangeiros. Os serviços públicos e a assistência social não estão suportando a grande demanda, pois não há estrutura suficiente para prestar atendimento efetivo e reduzir esse grande abismo social. Diante dessa problemática, qual seria a solução? Primeiro a responder, 1 minuto, Antônio Guilhem. Em primeiro lugar, atacar de frente o problema do desemprego. Eu tinha anunciado 2 medidas, quero anunciar mais 2. A outra medida para a gente gerar emprego é assentar a população urbana e rural em torno do DF. O DF tem hoje os maiores estoques de terra pública que está sendo transferido para a mão do alto empresariado. A proposta nossa é assentar o maior número possível de agricultores familiares. São 110 mil hectares de terra pública ociosa hoje. Tá certo? A outra proposta nossa é criar uma empresa estatal de serviços gerais, para prestar serviço de informática, alimentação em hospitais, limpeza, ou seja, atacando de frente a terceirização. Se a terceirização dá lucro para os empresários, por que ela não pode ser uma medida econômica para o Estado? Nós temos que tirar esse atravessador, que é o alto empresariado que está atravessando os serviços públicos. Obrigado, obrigado, candidato. Próximo a responder, Renan Rosa. Veja, o Brasil é um país extremamente rico, riquíssimo. O problema é como que os recursos do país são apropriados. Então, a questão central é, nós vamos defender que o Brasil destine seus recursos para banqueiros, para grandes empresários, né, para latifundiários, ou vamos lutar para que esses recursos vão para a mão da população? Então, essa é a questão central do país. É nesse sentido que nós achamos que a luta por um governo dos trabalhadores está na ordem do dia. A única maneira da gente acabar com a miséria, com a fome, com o desemprego nesse país é com um governo nosso. A burguesia, né, essa cambada que está aí à frente do governo já se mostrou absolutamente incapaz. O que eles sabem fazer é massacrar a população para defender os interesses, nem dos brasileiros mesmo, mas dos estrangeiros. Eles são subservientes, eles são servos do grande capital. Renan. Obrigado, Renan. Próximo candidato, Júlio Miragaia. Essa questão do desemprego, a gente já viveu essa situação em 2002 para 2003. Qual foi a proposta que Lula sugeriu? Fortalecimento do mercado interno, mediante a valorização do salário, por isso que o salário mínimo mais que dobrou nesse período do governo do PT, e investimento público. Não tem muito o que inventar nisso. O problema que acontece nesse atual governo, agrava o desemprego no governo dos golpistas, é exatamente porque não há valorização do salário, o salário mínimo aumentou R$ 17,00, abaixo da inflação nos últimos 54 anos, a primeira vez. E o investimento público foi reduzido em 70%, acabou o PAC, acabou Minha Casa Minha Vida. Isso fez com que a economia entrasse em depressão. Então, temos sim possibilidade de reverter essa tendência e fazer com que essa enorme demanda por assistência social ela seja controlada, ela seja diminuída. Né? A fórmula existe, tem que ter vontade política para aplicá-la. Isso significa Lula em 2019. Obrigado, candidato. Candidato Alexandre Guerra. Pessoal, não tem como o Estado gerar emprego para todo mundo, são 3 milhões de habitantes. A gente precisa reconhecer isso. Se a gente não incentivar a iniciativa privada para que cresça, não vai ter emprego para todos.
E aí a gente vai ter uma sobrecarga na assistência social. Isso acontece em todo mundo. Inclusive, esse problema relatado aqui pelo internauta, de aumento de imigrantes, tem aumentado muitos os imigrantes, inclusive dando mais trabalho para você, assistência social, por conta de países que adotam políticas públicas que o Renan, que o Guilherme, que o Miragaia está propondo. A gente não pode cair nesse ideologismo, senão já a gente não vai ter que ter 5.000 profissionais de assistência social. A gente vai ter que ter 1,5 milhão, porque vai ter que cuidar do outro 1,5 milhão que vai estar aí desempregado, à mercê, né, da vulnerabilidade que existe na sociedade hoje. Obrigado. Obrigado, candidato. Vamos para o nosso 8º e penúltimo momento. Chamamos à tribuna a diretora de comunicação. General. Oh, desculpa, general, desculpa, por favor. General Paulo Chagas. Eu estou ouvindo aqui uma série de equívocos. Nós temos 14 milhões de desempregados, isso é uma realidade. Mais outros tantos milhões dependentes do Bolsa Família e cada vez aumenta mais. Então, nós estamos vendo o seguinte, estamos vivendo as consequências do Estado enorme. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado para gerar emprego e renda. O Estado tem que sair da frente do empreendedor. Todos os empreendedores. Aqui, as pessoas se referem aqui sempre ao grande capital. E o microempreendedor, aqueles que estão agora aí na rua com seus food trucks, gastando investindo seus últimos recursos para sobreviver à crise que foi criada por esses últimos 13, 15 anos de administração da esquerda socialista. Nós tivemos aqui no Distrito Federal governador do PT, depois um socialista. Estamos com 320 mil desempregados. Prontinho? Passamos agora para o nosso 8º momento. Convidamos agora a diretora de comunicação do Sindicasc, Camila Inácio, para mais uma pergunta à diretoria, da diretoria do Sindicasc. Camila, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Eu quero agradecer primeiro aos candidatos que aceitaram o convite, estão aqui, e lamentar principalmente aos candidatos que, de forma desrespeitosa, confirmaram o convite e não estão aqui. Esse vácuo até está atrapalhando, né, o condutor. A assistência, muitos não sabem que atende situação de violência sexual, violência contra a mulher, criança, idoso, adolescente. Eu quero saber a proposta dos senhores para sanar essa questão de violência, considerando que estamos vendo tanto feminicídio aqui no DF, né? Obrigado, Camila. Primeiro candidato a responder, Renan Rosa. A violência contra a mulher está diretamente ligada ao avanço do golpe de Estado. Vocês vejam que nós temos situações como a do próprio candidato da extrema-direita, que defende abertamente a agressão à mulher. Essa é uma política deliberada, de ataque às populações, particularmente às mulheres, né? Isso aí é produto fundamentalmente de um Estado, de uma campanha que tem sido feita no Brasil de opressão das populações minoritárias. Não só a questão das mulheres, mas a questão dos negros, a questão a pobreza também está nisso aí. Você vê agora, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, com a intervenção militar, os pobres aumentou, mais que dobrou o número de chacinas no Rio de Janeiro, com a intervenção militar. Então, o aparato estatal ele vem no sentido de esmagar a população pobre. E as mulheres, nesse sentido, são as maiores prejudicadas. Obrigado. Próximo a responder agora, candidato Júlio Miragaia. Evidentemente que esse é mais um exemplo de como as políticas de proteção social vão sendo abandonadas no Brasil. E as mulheres têm sido vítimas principais desse processo, né? E aí não tem como deixar de registrar o total descaso que a parte do candidato à presidência da República em relação a esse segmento, né? De um total desrespeito. Felizmente, né, a maioria das mulheres repudia, né, esse posicionamento, porque identifica nisso, né, nessa discriminação,
é o caminho que leva à intolerância, da intolerância leva ao ódio e do ódio leva à violência. É isso que a gente está constatando no Brasil, o desrespeito não só às mulheres, mas aos negros. Os negros taxados pelo vice-candidato do Bolsonaro de insolentes, os índios de insolentes, os negros de malandragem. É isso que tem sido falado. E a gente tem que combater esse caminho da intolerância que não tem volta, leva a mais violência. Obrigado, candidato. Candidato Alexandre Guerra, por favor. Bom, como eu falei aqui anteriormente, dentro de um dos 30 compromissos que a gente registrou em cartório está a abertura da Casa da Mulher Brasileira, porque realmente é difícil para a mulher que é agredida dentro de casa sair, né, se ela não tem algum abrigo para ir. A gente precisa ver a questão da proteção pelo trabalho da polícia, polícia militar, polícia civil, a abertura das delegacias, a delegacia, especialmente a delegacia da mulher, para receber essas mulheres que estão sofrendo violência. Então, são coisas e deveres de Estado. Esse, sim, tem que ser priorizado. Segurança pública é uma prioridade no nosso governo. E a mulher, nesse problema grande que aflige a sociedade em relação à segurança, é um fator importante que a gente tem que ver de uma forma especial com essas iniciativas que eu acabei de dizer. Então, é uma das prioridades do nosso governo. Obrigado, candidato. General Paulo Chagas, por favor. Eu quis ser gentil e educado, falei em equívoco, mas, na verdade, eu tenho ouvido aqui um monte de mentiras a respeito, particularmente, uma apelação com relação ao nosso futuro presidente, Jair Bolsonaro. Nós vimos também aqui a referência, nós temos que nos referir a 60 mil mortes violentas por ano no Brasil. Isso é muito mais do que uma guerra, e eu falo de cadeira, porque sou soldado. Isso é violência. Quem está morrendo nessa guerra são pessoas inocentes, que estão sendo vítimas da violência que foi criada pelo afastamento da obrigação do Estado, que era dar proteção a essa gente. O Estado se preocupou muito mais em contar mentiras, tanto é que o maior ilusionista da história desse país está cumprindo 12 anos de cadeia lá em Curitiba. Então, essa é a realidade. Mentira. Obrigado, e mais mentira. Obrigado. E queria pedir ao público que não se manifestasse, por favor. Candidato Antônio Guilhem, por favor. Bom, a proposta nossa é o seguinte. Primeiro, hoje existe uma ausência completa de política para proteger as mulheres, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que reverter rapidamente, porque o feminicídio no DF já bateu o recorde do ano anterior. 20 vítimas de mulheres assassinadas. Então, a proposta nossa é o seguinte: criação de casas-abrigo em todas as cidades do DF, tá certo? Para acolher as mulheres vítimas de violência. Garantia de utilização das casas-abrigo para a população também LGBT. Além disso, criar uma bolsa assistencial para as mulheres. As mulheres precisam ter um apoio econômico para poder sair de casa. Então, não basta apenas ter a casa-abrigo. O governo Agnello, do PT anteriormente, o atual governo, não construíram casas-abrigo, não tiveram uma política em direção a isso. A proposta nossa é reverter isso. Inclusive, a proposta nossa também é que seja criada uma secretaria das mulheres, para que se desenvolva uma política pública específica a elas. Obrigado, candidato. Gostaria de convidar o diretor do Sindisasc, Pablo Bom Tempo, psicólogo do CRES Sobradinho, que vai entregar uma pauta de reivindicação da categoria, pauta essa aprovada em assembleia. Gostaria que o Pablo fizesse a entrega, por favor. Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, Pablo, aos psicólogos. Estamos encerrando o nosso debate e gostaríamos agora de ouvir as considerações finais de cada candidato. Os senhores e senhoras terão 2 minutos para suas considerações finais. Em acerto aqui com a direção, houve um pedido especial para que o candidato Alexandre Guerra fizesse o seu pronunciamento primeiro, porque
porque ele está com um compromisso agendado e gostaria de se pronunciar, não entendendo que houvesse algum problema, porque estamos na última etapa. O candidato ele vai fazer o discurso e terá que se retirar imediatamente. Alexandre Guerra, por favor. Olá, pessoal, queria agradecer a presença, foi uma honra estar aqui com vocês. Queria dizer que nossa pauta é colocar o servidor público como protagonista dessa mudança que a gente precisa fazer, que é a reforma do Estado. A gente tem um foco em reduzir o cargo de indicados políticos no nosso Estado, justamente para a gente valorizar os servidores públicos que estão na carreira e que conhecem, né, as necessidades e as soluções que devem ser colocadas para a gente ter uma melhora de serviço oferecido à população. Como eu falei no início, eu não sou contra reajuste de servidor, eu acho que é legítimo, vocês têm que brigar com isso, mas eu acho que isso não deveria ser uma pauta de campanha para evitar políticos, candidatos, apenas prometer para vocês e depois não cumprir, como acontece todos os anos. Então, a gente vai ter toda a abertura para discutir com vocês melhores condições de trabalho, né, uma melhora da produtividade do trabalho de vocês em relação à execução do dia a dia que vocês fazem. Valorizo muito, como já falei, as necessidades, né, aqui do Distrito Federal na assistência social. Parabenizo o trabalho realizado por vocês e me coloco à disposição já desde agora, como governador, caso eleito, a discutir com vocês as pautas necessárias para que a gente tenha uma melhora do serviço prestado para o cidadão que precisa, né? A prioridade do meu governo é o cidadão, é o contribuinte, é a pessoa do Distrito Federal que precisa, né, de diversos serviços como assistência social. Então, vou ter abertura para conversar com vocês e discutir o que é preciso ser feito para essas 100 mil famílias e talvez as outras que também precisem da assistência social conseguirem ter, né, um trabalho mais eficaz, mais efetivo e que elas consigam evoluir e prosperar. Obrigado, boa tarde. Peço licença para os candidatos, desculpe, mas vou ter que sair agora. Obrigado, Alexandre. Só queria pedir, Alexandre, só um último segundo, porque o grupo de servidores do SECOM de Planaltina queria fazer uma entrega de documentos a vocês também, e aí agradeço a sua presença. Obrigado aos trabalhadores do SECOM. Planaltina. Próximo candidato, Júlio Miragaia, do PT, 2 minutos. Eu quero aqui, inicialmente, agradecer a oportunidade do Sindicasc e declarar que nós vivemos hoje a terceira fase de um golpe no nosso país. A primeira fase, todos sabem, foi a deposição da presidente Dilma, sem nenhuma justificativa. Foi dito aqui que, coisa e tal, do impeachment. O afastamento da Dilma se deu por um adiantamento, né, para pagamento de benefícios sociais na ordem de 5 bilhões, não autorizado pelo Congresso Nacional. E esse foi o pretexto utilizado. Ontem, o Banco Central, o governo, para cumprir a regra de ouro, utilizou 165 bilhões de reais do lucro fictício do Banco Central. Isso é uma mega super pedalada. Imprensa nenhuma noticiou. Rosa, imprensa nenhuma noticiou. Isso passou em branco. A segunda fase do golpe foi a aplicação das medidas do golpista, do Temer, antipopulares, o desmonte do Estado Social. E a terceira fase é impedir que Lula dispute as eleições, porque eles sabem que se Lula disputar as eleições, ganha e ganha no primeiro turno. Nós temos um compromisso, o Partido Trabalhadores tem um compromisso com o povo brasileiro. Não é, Guilherme, fazer a revolução socialista, porque isso não se faz pelo desejo, isso se faz com condições objetivas. O nosso compromisso é com o processo de inclusão social, de distribuição de renda
e dê proteção social para aqueles que são marginalizados pelo sistema capitalista. E isso está ao nosso alcance nesse momento. E aqui no Distrito Federal é reconstruir o serviço público destruído pelo governo Hollenberg e que não vai ser reconstruído por nenhum desses que estão na base do Temer. Todos os outros candidatos que estão aqui ausentes estão na base do Temer. Esse é o compromisso do PT. É o PT quem cuida do povo. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Convidamos agora para fazer seu pronunciamento o general Paulo Chagas. Nós vemos nessas pautas que nos são apresentadas o reflexo claro da situação difícil que nós estamos vivendo. Particularmente, a assistência social, ela reflete isso. Ela reflete que nós estivemos, durante os últimos anos, aqui no Distrito Federal, 2 governos de esquerda que destruíram o Distrito Federal. Governos de esquerda que destruíram o Brasil. E nós enxergamos agora uma oportunidade, uma grande oportunidade, talvez a melhor oportunidade, de mudarmos não só as propostas, mas mudarmos os personagens. Também não adianta nós mudarmos os personagens mantendo as propostas. Nós temos que fazer uma mudança geral no Brasil, uma mudança geral no Distrito Federal, mudando propostas e personagens. Não é por outra razão que essa classe de trabalhadores se sente hoje sobrecarregada. Ela é sobrecarregada sempre que a população está em sofrimento, sempre que a população recorre aos recursos do Estado para sobreviver. Não é por outra razão que eu ando em Brasília e vejo pessoas morando na rua, famílias morando na rua, muito mais do que nunca houve. Isso indica a todos nós, com seriedade, nós enxergarmos essa realidade e olharmos para trás, para enxergarmos a causa de tudo isso e olharmos para frente, enxergando uma outra solução. Nós não podemos continuar a repetir os mesmos erros, não podemos continuar a acreditar nos mesmos personagens. É importante mudar doutrina e pessoas. Obrigado, candidato. Obrigado. Convidamos agora a se pronunciar Antônio Guilhem. Bom, agradecer a todos vocês e dizer claramente o seguinte, que usar o nome de socialista é muito fácil. Ser socialista, de fato, é outra coisa. Nós não acreditamos que na Venezuela tenha um governo socialista. Pelo contrário, um governo capitalista, uma ditadura que os trabalhadores devem se organizar para derrubar aquele governo e realmente construir um governo dos trabalhadores. Dizer que Hollenberg é socialista é brincadeira, né? Cá entre nós. Dizer que o PT é um partido socialista é outra brincadeira também, porque eles estiveram no governo, administraram o capitalismo que aí está. Então, a proposta do PSTU, diferente do que disse o representante do PT, é nessas eleições denunciar o sistema capitalista. Os trabalhadores têm que começar a ver que não é só a luta sindical que vai resolver o seu problema. Os sindicatos são muito importantes, mas tem um limite. Nós temos que discutir um novo projeto para o Brasil. Por isso, o PSTU está chamando a que a população brasileira se organize e faça uma rebelião socialista e comece a discutir isso. Porque sai eleição, entra eleição e a concentração de renda só continua. O capitalismo vai se reciclando. Então, é preciso questionar esse sistema. Tá certo? Por isso, nós estamos chamando vocês a conhecerem mais o PSTU, a entrarem no nosso site, a ver os candidatos nossos, como a companheira Vera, uma candidata nossa presidente da República. Enfim, isso foi uma primeira oportunidade nossa aqui, né? E a gente diz claramente a vocês o seguinte: o governo deve ser o governo não de um Messias, mas sim um governo de uma classe, um governo da classe trabalhadora, que vai, de fato, governar e pegar toda essa riqueza que existe e colocar na mão da própria classe trabalhadora através dos Obrigado, candidato. Populares. Obrigado. Por último, Renan Rosa, por favor. Bom, antes das minhas considerações finais, eu não posso deixar de mencionar a intervenção do
do Guilhem, que se reivindica socialista, né? E, infelizmente, eu tenho que mencionar que ele e o general Paulo Chagas têm muita coisa em comum. Os dois defenderam o impeachment da Dilma, os dois defenderam a prisão do Lula, os dois dizem que não tem golpe no Brasil, né, que aqui é uma democracia, mas na Venezuela tem uma ditadura. Ou seja, os dois defendem a derrubada de um governo popular que está se sustentando pelas armas nas ruas por conta da agressão imperialista. Então, isso eles têm em comum. E é nesse contexto que eu quero me despedir de vocês, em primeiro lugar, agradecendo o Sindicasc por essa oportunidade, né? Por favor, por favor. Até agora o debate foi mantido com plena tranquilidade. Queremos que isso seja mantido até o final, por favor. Nós pedimos que haja respeito aqui no público. Por favor. Você garante aí o retorno, depois uma... Por favor. Né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Sindicasc, à direção do sindicato. Eu acho que essa oportunidade deveria ser implementada por todos os sindicatos de Brasília, a oportunidade desse debate. E quero chamar a atenção dos trabalhadores que estão nos assistindo, para a gente não acreditar em promessas. A resolução dos problemas passa pelas nossas mãos. Não, eleição, particularmente essa, como está se avizinhando, vão ser fraudadas. É impossível você ter eleições minimamente democráticas quando o principal candidato do país, que tem quase 50% de intenção de voto no país, está preso há quase 5 meses, sem nenhum tipo de justificativa. Uma verdadeira prisão política. É um preso político. Isso é o golpe de Estado que eles querem empurrar a goela abaixo dos trabalhadores. Nós não podemos nos calar, não podemos deixar que as coisas fiquem na mão deles. É nesse sentido que nós conclamamos as pessoas na rua para lutar contra o golpe, para lutar por um governo dos trabalhadores. Obrigado, candidato. O Sindicato da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal agradece a presença dos senhores e senhoras. Respeita aí, rapaz. Respeita, lava a boca. Lava essa sua boca. Lava essa cadeia é você, rapaz. Você que tem que ir para a cadeia. Você que tem que ir. Provocador. Queríamos agradecer a presença de todos. Queria que pedisse para retirar esse cidadão do auditório, por favor. Fascista! Fascista! Fora fascista! Fora Pode tirar, por favor. Fora fascista! Fora fascista! Fora fascista! Fascista! Pessoal, infelizmente, depois de um debate tão produtivo, alguém com uma impertinência total, com uma falta de educação total, desrespeitando uma categoria inteira, infelizmente, ele não tem o mesmo padrão de comportamento que o seu candidato. Eu queria agradecer ao candidato, a que ele representa, pela sua presença e pela forma como foi conduzido. Esse cidadão, ele é um mal para a nossa sociedade. Um cidadão que não consegue ouvir, não consegue respeitar as pessoas, uma categoria e todos os trabalhadores presentes. Ele não é bem-vindo entre nós. O Sindicato da Assistência Social e Cultural do DF agradece a presença dos senhores e a senhora candidata, infelizmente não estava presente, e de toda a plateia. Estamos encerrando o debate e agradecendo muito a presença dos candidatos e profundamente a presença de todos os trabalhadores da assistência.